Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns elementos básicos da voz na contação de histórias. Sabemos que a voz, a forma que a gente fala, interfere completamente na contação de uma história. E quando a gente fala da voz, eu estou falando de alguns elementos dessa voz, né? E um dos elementos básicos é a entonação. A entonação é a emoção que a gente vai dar para aquele texto. Quando a gente está lendo uma frase, a gente pode ler essa frase de forma triste, de forma alegre, de forma raivosa. É trazer uma emoção para aquele pequeno trecho ali do texto, para aquela fala daquele personagem na história. Essa emoção, ela muda a forma como a pessoa está ouvindo a história e vai criar um colorido. Porque se a gente pega um texto, né, e lê ele de forma completamente linear, sem mudar a entonação, sem colocar emoções, pode ficar, com certeza, muito chato para ouvir, né? E aí eu convido vocês a experimentar como é falar uma mesma frase, né? Eu gosto de comer melancia, né? Como é falar essa frase alegre? Gosto de comer melancia. Como é falar essa frase triste? Eu gosto de comer melancia. Ou se eu falo essa frase com raiva? Eu gosto de comer melancia. Muda completamente. E é isso que é essa magia, no momento que a gente está lendo, ou no momento que a gente está inventando, ou trazendo uma história de forma oral ou de forma lida, a entonação ela é muito importante. Um outro elemento é a articulação. As palavras que eu falo devem ser bem articuladas, para que as pessoas entendam que palavra é essa e de que forma ela está sendo representada ali naquele texto, né? Então, articular, eu convido vocês a procurarem exercícios que existem na internet, em livros, para articulação. Articulação é uma prática, é um exercício, né? Abrir bem a boca de forma que aquelas palavras elas saiam da forma que está ali, escritas, né? Então, a articulação, quando eu utilizo bem ela, eu posso estar ali lendo um texto, mesmo sem muita entonação, mas já está sendo bem compreendido. A leitura ou o ato de contar oralmente ali já está sendo entendido pelo público, porque eu sou capaz de colocar em cada palavra a forma que ela deve ser dita, né? É claro que a gente não está falando aqui das diferenças culturais, de falar uma palavra, né? As diferenças que a gente tem no português, não é isso, é a articulação. É a articulação dessa palavra. Você vai mudar ela de alguma forma, eh, culturalmente, né? Pela forma que a gente tem em nossa região, isso não importa. Interessante é aquela palavra ali, ela ter uma escuta clara, né? Pelas pessoas que estão ouvindo. Então, isso é articulação. Um outro elemento é a projeção. Quando eu falo, as pessoas que estão diante de mim, perto, longe, elas devem entender, ouvir bem, compreender. E isso tem a ver com projeção. Então, um outro convite. Vários exercícios são disponíveis na internet, no YouTube, em vários outros lugares, para trabalhar a projeção da voz. Então, é saber que a gente não precisa ficar gastando toda a nossa energia. Muitas vezes, até a gente, quando tem uma turma, né, de crianças ali querendo gritar, a gente vai acabar nossa voz rapidinho, né? Então, exercício de projeção nos ensina a projetar a voz. A gente, nosso corpo tem caixas de ressonância, né, na nossa estrutura corporal, que vai ressoar a voz. Muitas vezes o esforço que a gente tem utilizando as cordas vocais, querendo falar para todo mundo, a gente está desgastando nossas cordas vocais, a gente precisa aprender a projetar. Isso são exercícios, né, que a gente pode desenvolver cotidianamente. Eu não vou trazer aqui, porque não dá tempo, né, nesse diálogo rápido, mas convido para vocês verem exercícios que os cantores fazem, né, que os atores fazem, exercícios que são necessários para nós que trabalhamos com a voz, sejam professores, educadores, né, sejam comunicadores. A gente que trabalha com a voz, é muito importante ver como a gente está projetando, né, sendo entendido. A gente brinca assim, a pessoa que está sentada na frente e a pessoa que está sentada lá
no fundo, ela deve ouvir a mesma voz. Isso é projeção, não é gritar, é projetar, né? Então, falamos de articulação, falamos de projeção, falamos de entonação e agora falamos de modulação. Modulação é você mudar, né, muitas vezes o timbre da sua voz, trazendo uma voz aguda, trazendo uma voz grave, trazendo uma voz nasal, é modular a sua voz. Hoje a gente tem aplicativos que já fazem isso e facilitam, né? Se você quer gravar, você grava e depois você vai mudar a sua voz ali, colocar uma voz de bicho, colocar uma voz nasal, colocar uma voz grave, né? Mas a gente pode pegar uma frase e vocês veem como essa frase falada de forma grave, ela muda completamente. A voz, né, aguda, ela vai mudar. O tipo, e muda o tom, né? Quando a gente modula a voz, vai mudar o tom daquela voz. Então, essa modulação é um exercício fundamental para quando a gente, né, tem uma frase, eu estava na lua, né? E se eu falar, eu estava na lua, isso já cria uma outra voz, é uma voz de um personagem, né? E se eu falar grave, eu estava na lua, é um outro personagem. Nasal, eu estava na lua. Isso, essa variação que a gente tem é para mudar e principalmente trazer a interpretação dos personagens, né? Os personagens têm vozes diferentes. Se você falar o texto todo, contar a sua história com vários personagens, né? Uma vaca, um leão, um coelho, todo mundo com a mesma voz, tem alguma coisa estranha. Mude, né, a voz desses personagens para que o público possa te acompanhar. Então, vou trazer alguns, dois exemplos, né? Um aqui com o livro Para Sempre no Meu Coração, da Turma da Mônica, né? O texto é de Paula Furtado, e aqui, nessa parte que eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar um pouco, assim, a ideia desses elementos que eu falei, né? Para vocês. Então, eu vou contar essa história, um pouco, só uma página, na verdade. Vovozinha também gostava de explorar o mundo dos sons. Por isso, ela e Dorinha frequentavam os mais diferentes lugares em que a música imperava. Orquestras maravilhosas, shows de rock, bailes de carnaval, escolas de samba ou uma sinfonia de pássaros no bosque. Essa ideia de ritmo da leitura, quando você tem um ritmo e você também traz as emoções. Aquilo ali tá, para mim, tem uma emoção de euforia que ela está trazendo, né? Mas se a gente chegar em um outro momento, que a vovozinha ali, né, seguindo na história, a gente tem outros momentos de aventura, né? Os detalhes eram tão precisos nos personagens, cenários e ações que Dorinha podia imaginar tudo com grande facilidade. A gente está trazendo já um tom de aventura, né? Já muda um pouco esse ritmo, né? Pode ter momentos mais tristes, né? Momentos mais que a pessoa se sente ali, levando para uma emoção que muitas vezes parece o cansaço e é uma tristeza, né? E é essa variação que a gente tem nos ritmos, na articulação das palavras, na forma que a gente está dando tom para aquelas palavras, na emoção, e modulando a voz, a gente vai conseguindo chegar mais perto do que é essa comunicação prazerosa, né? Para aquele que está ali ouvindo. Eu tenho outro aqui, um livro de Maté, um conto africano, né? Ilustrado e escrito por Maté, Crocó e Galinha, e Galinhola, né? Galinhola, ela tá correndo perigo, porque ela pode ser comida por um crocodilo. E ela espertamente constrói toda uma história para não ser comida pelo crocodilo. É de manhã, o sol acaba de nascer. Galinhola, uma jovem e roliça galinha da Angola, corre para ciscar minhocas na terra tímida do barranco, à beira do rio Luvironza. Cuidado, galinhola! Nas águas rasas, atrás de um monte de galhos, dois olhos, atentos, estão à espreita. Pertencem ao esquivo Crocó, um grande crocodilo muito esfomeado. Distraída, a Angolinha tenta pegar um gafanhoto de saltador. Sem que ela perceba, Crocó se aproxima dela devagarinho, com a boca bem aberta.
Toing, o gafanhoto fujão dá um salto para trás. Galinhola vira a cabeça e descobre Crocó, com a boca escancarada, cheia de dentes afiados. E aí a história continua e vocês vão percebendo que a emoção que eu estou trazendo para as palavras, né? A emoção de medo, do que está acontecendo, que tem a ver com o ritmo da leitura, né? O ritmo, a gente tem que dar um ritmo para aquela leitura, para que ela fique colorida, para que ela varie. Né? Um momento eu leio devagar, outro momento eu leio rápido, outro momento eu uso uma voz mais grave, outro momento eu vou uma voz mais média, um outro momento eu uso uma voz mais aguda. Quando o personagem vai falar, né, tem um momento que é uma fala que se repete, né, o tempo todo, que ela fala, ô meu irmão, né, irmão, irmão, ó meu irmão, você não pode me caçar. Eu estou trazendo uma voz, dei agora uma voz nasal para ela, e aí essa variação, essa riqueza de entonação, articulação, modulação e projeção. Esses quatro elementos que eu convido vocês a experimentarem para dar um colorido para a leitura e para a contação de história. É sobre a voz, esse importante instrumento que a gente tem de comunicação e sua beleza em colorir, em mudar, em estruturar emoções, sentimentos, levar isso para o público através dessa riqueza de como a gente dar valor, dar emoções, dar colorido para cada palavra. Fica aí a nossa dica sobre a voz na contação de história.